No coração de uma floresta esquecida, um homem saiu com uma câmera. Mas voltou com imagens que jamais deveriam existir. O que ele capturou, ninguém consegue explicar. Ninguém consegue acreditar. Eu quis dizer. Era um domingo sereno, o tipo de dia em que o tempo parece desacelerar. Durante uma caminhada aparentemente comum pela floresta, ele observava atentamente o chão acidentado quando algo fora do padrão chamou sua atenção. Um detalhe estranho, quase escondido pela vegetação densa, parecia gritar por atenção. Era um achado peculiar, aninhado no coração da mata fechada. Intrigado, decidiu ir além da simples curiosidade. Pegou seu detector de metais e resolveu investigar, meio sem saber o que poderia encontrar. Como se algo o estivesse guiando até ali. À primeira vista, pensou estar diante de uma estrutura antiga, talvez parte de um antigo acampamento ou teste militar. Mas conforme foi explorando mais a fundo, percebeu algo muito mais significativo. O solo à sua frente apresentava rebaixamentos organizados, alinhados em fileiras. Grandes pedras estavam dispostas de maneira simétrica, nada aleatório. O que parecia confuso no início logo se revelou. Ele havia encontrado um antigo cemitério, mal marcado, mas claramente presente. Era discreto, mas inegável. Pelo menos 6 sepulturas estavam ali. No topo de cada uma havia marcadores rústicos, com nomes gravados. Não eram lápides tradicionais, mas havia algo reverente e misterioso naquela simplicidade. Cada reentrância no solo continha um nome e a vegetação ao redor, com árvores altas e antigas muito mais velhas que as demais ao redor, sugeria que aquele cemitério estava ali havia muito tempo. A sensação era de que ele havia tropeçado em um pedaço esquecido da história, um espaço sagrado camuflado pela floresta. Enquanto isso, em outra parte da mesma região, no Brown Island Park, próximo a Salem, Teresa e Justin se aventuravam por uma trilha menos conhecida. Envoltos pela vegetação espessa e sem sinal de civilização por perto, acabaram fazendo uma descoberta inesperada. Oculta sob uma árvore caída e parcialmente enterrada na terra úmida, havia uma caixa de munição antiga. O objeto parecia fora de lugar, como se tivesse sido deixado ali intencionalmente. O local exalava mistério, convidando, ou talvez desafiando, os curiosos a explorar. Movidos por uma mistura de fascínio e cautela, os dois decidiram abrir a caixa. No interior, encontraram um objeto com a inscrição JH, um número marcado e, mais intrigante ainda, um caderno velho, desgastado pelo tempo e pela umidade. As páginas estavam repletas de anotações misteriosas, símbolos e nomes, quase como se contassem uma história secreta. Ao vasculharem seu conteúdo, perceberam que não se tratava de um simples diário, era um geocache. Ali dentro, um livro de registro revelava anos de visitas de outros exploradores, com datas, mensagens e relatos de aventuras anteriores. Cada nome e anotação parecia carregar um pedaço do passado, como se aquele ponto na floresta fosse um elo entre viajantes desconhecidos unidos pelo mesmo desejo: descobrir o oculto. Fascinados pelo mundo enigmático do geocaching, Teresa e Justin mergulharam ainda mais naquela atmosfera de suspense. Mas a tranquilidade logo foi interrompida. Quando o dia começava a ceder, à chegada da noite, ruídos estranhos começaram a vir do sul, atraindo a atenção de quem ainda caminhava pela floresta. Um som baixo e regular, como passos pesados quebrando galhos secos. A curiosidade falou mais alto uma vez mais, e o trilheiro decidiu seguir a direção dos sons. No meio das árvores, entre a penumbra crescente, avistou marcas no solo. Pegadas largas e profundas, grandes demais para serem humanas, mas estranhamente organizadas. Lembravam as trilhas atribuídas a lendas como o Pé Grande. O ar ficou mais denso, o desconforto cresceu e a sensação de estar sendo observado tomou conta. Aquela caminhada, que começou com a promessa de um dia pacato em meio à natureza, se transformou em uma jornada de descobertas, enigmas e um suspense palpável.
Entre cemitérios esquecidos, cápsulas do tempo escondidas e sons inexplicáveis na floresta, o dia deixou uma marca duradoura em todos que ousaram adentrar os limites do desconhecido. De repente, um grito cortante rompe o silêncio da floresta. Um eco fantasmagórico que parece se aproximar a cada segundo. O medo os domina completamente, e sem pensar duas vezes, eles disparam de volta em direção ao carro. Os gritos persistem, como se algo invisível os seguisse pelas sombras. O que quer que se esconda entre aquelas árvores continua sendo um enigma, um mistério indecifrável perdido no coração selvagem do bosque, longe de qualquer traço de civilização. Em outra parte do território, um explorador solitário inicia uma jornada perturbadora. A curiosidade o guia por caminhos desconhecidos até um local surreal, uma fogueira apagada, galhos pendendo das árvores e cartazes antigos de pessoas desaparecidas, alguns quase ilegíveis, vindos de várias partes dos Estados Unidos. Eles balançam suavemente ao vento, pendurados como relíquias esquecidas. Próxima dali, uma estrutura precária feita de paus amarrados parece ter sido construída com um propósito. Mas qual? Quem a teria erguido? E por quê? Com nada além de uma faca para se proteger, o explorador sente que não está sozinho. A floresta, até então quieta, ganha vida com sussurros indecifráveis conforme o crepúsculo desce lentamente. Vozes ecoam entre as árvores e o instinto de sobrevivência o força a recuar, decidido a contar ao mundo o que presenciou. Enquanto isso, do outro lado do planeta, uma trilha serpenteia entre a vegetação densa das montanhas silenciosas nas proximidades de Ehime, no Japão. O ambiente é calmo, quase espiritual, até que uma descoberta muda tudo. Estátuas de madeira ricamente esculpidas aparecem ao longo do caminho, figuras misteriosas que lembram yokai, criaturas sobrenaturais do folclore japonês. A atmosfera, antes serena, se transforma. Há algo estranho no ar, como se a floresta estivesse observando. A cada curva, mais estátuas surgem, multiplicando-se como se contassem uma história em silêncio. Suas feições inquietantes lançam sombras longas e distorcidas à luz filtrada pelo dossel das árvores. O ar se torna mais pesado, a tensão cresce. Os caminhantes se aproximam das esculturas, examinando-as com atenção. Olhos esculpidos que parecem retribuir o olhar. As figuras parecem contar uma narrativa oculta que vai se revelando em fragmentos. E quanto mais se aprofundam na mata, mais intensamente sentem a presença de algo invisível e antigo. Em outra jornada, um grupo de exploradores parte floresta adentro sem saber que uma experiência sobrenatural os aguarda. Conforme caminham, o ambiente muda. De repente, eles param. Algo incomum surge à distância. A curiosidade se mistura ao medo. Ajustam a câmera e ampliam a imagem, tentando compreender o que vem. Uma forma indistinta começa a se mover e se aproxima. Logo à frente, uma figura sombria bloqueia o caminho. Não é humana. A presença inquietante paira como se estivesse observando. A sensação é opressora. Ninguém se move. Ninguém respira. A floresta fica em silêncio absoluto, como se o tempo tivesse congelado. E ainda mais distante, em uma região remota da Rússia, uma família dirige por uma estrada esquecida pela modernidade. A paisagem é vasta e desolada. Então, algo à frente chama a atenção. Uma silhueta estranha. O motorista diminui a velocidade, forçando os olhos para distinguir melhor. O que eles veem à distância não faz sentido. A câmera do carro registra a cena. Uma criatura vaga à margem da estrada, sua forma é impossível de descrever. Um calafrio percorre a espinha de todos no veículo. Um momento tenso de silêncio toma conta.
Então, o pai age, pisa no acelerador, desviando rapidamente e fugindo dali com urgência. A prioridade é clara: proteger sua família daquilo que não deveria existir. A estrada segue, mas o terror deixado para trás permanece vívido na memória. Aquela floresta, aquele caminho, aquelas sombras, tudo agora pertence ao reino do inexplicável. E o que realmente habita esses cantos esquecidos do mundo? Talvez nunca venha à luz. A descoberta aconteceu em uma floresta próxima a Gona, na Espanha. Moradores locais que investigavam relatos de atividade paranormal acabaram encontrando algo que poderia muito bem ser uma evidência surpreendente de vida não humana. Durante uma expedição em 2006, um grupo de exploradores adentrou a floresta escura, munido apenas de lanternas e câmeras. Em meio à pesquisa, depararam-se com manchas de sangue fresco no chão e logo depois com algo ainda mais inexplicável: um par de enormes asas brancas, destacadas do corpo, com cerca de 3 metros de envergadura. Intrigados e assustados, continuaram avançando pela mata densa. Não demorou muito até que, sob as sombras das árvores, uma criatura estranha foi avistada, agachada e imóvel. Quando os feixes das lanternas tocaram sua silhueta, ela se moveu repentinamente, virando o rosto em direção ao grupo com um olhar penetrante e nada humano. A cena foi tão intensa que os exploradores fugiram, dominados pelo pânico. Aquela poderia ter sido a primeira prova real de uma entidade alada desconhecida escondida nas profundezas da floresta. Em outro episódio inquietante, o silêncio de uma floresta aparentemente tranquila foi quebrado por um som incomum. Era o fim da tarde e tudo parecia calmo, apenas o farfalhar das folhas e o canto esporádico dos pássaros. Mas então, um ruído estranho ecoou entre as árvores, captando a atenção de um campista solitário. Sem saber o que causara a perturbação, ele permaneceu parado, tentando identificar a origem do som. O barulho se intensificou, tornando-se mais definido, mais estranho, como algo que não pertencia àquela floresta. Seguindo o som por um trecho mais denso da mata, ele chegou a uma área escura e coberta por árvores antigas. Ali, finalmente encontrou a origem. Uma árvore enorme, desgastada pelo tempo e pelas intempéries, que balançava perigosamente à beira da queda, rangendo como se estivesse prestes a se despedaçar. Durante outra exploração, desta vez em uma trilha diurna percorrida com uma e-bike, um explorador encontrou algo que jamais esperava ver. Ao dobrar uma curva no caminho, se deparou com uma visão surreal. O que parecia ser um cemitério de casas móveis completamente abandonado. Curioso, aproximou-se e descobriu uma cena inquietante. Entre o matagal e os galhos secos, dezenas de trailers enferrujados jaziam esquecidos, alinhados como túmulos modernos. I stumbled upon this. A really bizarre sight. This is an abandoned mobile home graveyard. Muitos deles ainda guardavam pertences pessoais, móveis, roupas, brinquedos, até eletrodomésticos, como se seus moradores tivessem partido às pressas e nunca mais voltado. O lugar exalava abandono e mistério. Quem viveu ali? Por que partiram de forma tão repentina? As perguntas se acumulavam, mas as respostas permaneciam fora de alcance. O explorador prometeu retornar em breve, desta vez com equipamentos mais apropriados para documentar o local. A estranheza do cenário não era algo que se poderia ignorar. Aquela floresta escondia muito mais do que árvores e trilhas. Ela guardava histórias esquecidas, acontecimentos inexplicáveis e vestígios de presenças que desafiam a lógica. Cada lugar tem uma história oculta, e eu tô aqui pra contar. Se gostou, deixa o like.